Queridos, esse salmo é um salmo tão poderoso. É um salmo onde Davi, um homem muito pecador, decide falar com Deus e se arrepender profundamente. E é lindo saber que ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não porque não pecasse, mas porque tinha capacidade de se arrepender. E os versos desse salmo, eles são tão profundos, e trazem para a gente tantos ensinamentos. E hoje eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque Davi reconhece as suas fraquezas, ele assume as responsabilidades pelos pecados que ele tinha cometido, ele reconhece que ele era digno de castigo, de condenação, mas ainda assim ele clama pelo favor de Deus, e clama pelo livramento da culpa, ele clama pelo livramento da condenação. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, não é só o quebrantamento, não é só o arrependimento, não é só o reconhecimento de que ele tinha andado num caminho errôneo, mas o final desse salmo expressa um clamor por uma renovação. Ele não só lamenta tudo o que passou, mas ele pede com todo o coração por uma transformação, por uma mudança, pela criação de uma nova maneira de viver. E isso é muito lindo e é muito poderoso. Ele pede por misericórdia, confiando no amor leal de Deus. Ele pede que as transgressões dele fossem apagadas. Ele pede para que ele seja completamente lavado, para que houvesse uma purificação do ser dele, dizendo, o pecado está dentro de mim, eu fui concebido em pecado. E não significa, no nosso caso, que nós fomos concebidos num ambiente pecaminoso. Porque existem pessoas que são, sim, concebidas, que o ato da concepção ali acontece num ambiente de pecado, de libertinagem, de qualquer coisa que não é um laço matrimonial. Mas muitos de nós nascemos e fomos gerados de um laço matrimonial cheio de amor e cheio de santidade. Só que isso não garante e não garantiu que nós nascêssemos como completos pecadores. Porque nós recebemos a herança do pecado. E o que a gente precisa fazer é se colocar no lugar de Davi, pensando que, embora nós não tenhamos cometido pecados que foram explícitos, no caso dele, nós já nascemos com essa inclinação pecaminosa. Nascemos em pecados, fomos concebidos e também éramos dignos de condenação. Nós nascemos pecadores. Agora, o salmo vai indo para frente e ele diz assim: sei também que tens prazer na fidelidade em secreto. Ou seja, sei também que, mesmo quando eu peco, o Senhor conhece o meu coração e conhece a minha vontade de não pecar, de não errar. O Senhor conhece a fidelidade que está aqui dentro de mim. E ele vai pedindo que o Senhor o limpe, que ele restaure a alegria dele. Mas quando chega no verso 10, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Quando ele está dizendo isso, cria em mim um coração puro, ele está dizendo assim, apesar de saber que eu nasci em pecado, eu reconheço que o Senhor é capaz de criar em mim um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova identidade, um novo caráter. E aí ele está dizendo ali, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. E aqui não está falando apenas do Espírito Santo. Quando ele diz aqui um espírito estável, ele está falando de uma maneira de pensar. Sabe uma pessoa que é espirituosa? Uma pessoa que tem uma disposição, ela tem aquele... Tem gente que fala assim, aquele cara tem espírito de empreendedor, por exemplo. É isso que ele está dizendo aqui, que eu tenha isso, essa mentalidade completamente renovada dentro de mim. E aí, no próximo, no 11, ele diz assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O que nós temos vivido disso aqui? Porque se nós quisermos viver uma renovação na nossa vida de maneira integral, ela precisa acontecer primeiro no nosso quebrantamento, no nosso arrependimento. Não tem como ter um espírito puro, que é o espírito de Cristo. Ele só não disse o espírito de Cristo porque ele não conhecia. Mas o Espírito que ele está pedindo aqui é o Espírito de Cristo. E para viver o coração puro, que é o coração de Cristo, eu preciso passar pela cruz. Eu preciso passar pela ressurreição. Eu preciso abrir mão de tudo que é humano, de tudo que é terreno, de tudo que é carnal, para poder viver essa renovação, esse coração novo e o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. E eu dividi esse salmo em três. Então, a primeira parte, onde ele vai lá e fala sobre a misericórdia, sobre o julgamento. A segunda parte, onde ele fala da fidelidade e pede que o Senhor realmente crie esse espírito novo, não expulse da presença e nem retire o Santo Espírito. E devolva a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E depois ele diz assim, então, na terceira parte do capítulo, ele diz assim, então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem-se a ti. E aí ele vai falando que as palavras dos meus lábios contarão, eu ensinarei, eu aclamarei a tua justiça, eu anunciarei a tua bondade com palavras de louvor. E no final ele diz assim, porque eu sei que o Senhor não espera sacrifício. E ele diz assim, porque se fosse sacrifício, eu faria. Ele tinha tudo que ele precisava para viver uma vida de sacrifício. Ele podia, ele tinha tudo na mão. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera sacrifício de nós. Deus espera tudo. Deus espera morte. Porque você pode fazer inúmeros sacrifícios sem morrer para o teu eu. Um rei tinha tudo para oferecer. Ele tinha todos os cordeiros para oferecer. Ele tinha todos os pombinhos, as rolinhas para oferecer. Um rei podia chamar o reinado todo para andar em sacrifício, para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mas ele ali reconhecia que o negócio era com ele, que era o coração dele que tinha que se arrepender, que era o coração dele que tinha que se render, que era o coração dele que tinha que ser completamente transformado para que ele vivesse uma renovação. Porque ele sabia que sem essa renovação, ele ia continuar caindo nos mesmos erros, vivendo da forma dele e não agradando a Deus. E aí a gente tem que olhar para nós
e pensar: o que o Senhor espera de mim para que eu viva uma renovação? Porque é claro que Deus quer que nós vivamos uma renovação, mas isso precisa ser muito verdadeiro. Vai para o último verso, lá eu acho que é o 19, se eu não me engano, que diz assim, então, vai para o 18, por favor. Por tua bondade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Por quê? Salmão acabou de falar, né? Nós estamos no período de jejum, um jejum tremendo, maravilhoso. E quanto mais a gente abre mão do nosso eu, mais sensível a gente fica à voz do Espírito, mais o Espírito se manifesta. Acontece que, se eu faço um jejum que não é centrado em Cristo, virou sacrifício. E é isso que a gente precisa pensar como igreja. Nós vamos continuar fazendo os nossos jejuns, porque a gente entendeu que o jejum e a nossa consagração vai nos levar a níveis tremendos. Mas os nossos sacrifícios nunca podem ser feitos pensando que, de alguma maneira, nós vamos... Como é que eu vou dizer? Que os nossos jejuns nos levem para lugares de tanta profundidade, mas de tanta profundidade, de tanta realidade, que seja visto nos olhos dos outros sem você falar nada. E é claro que a gente aqui compartilha. E por que a gente conta quando a gente está fazendo jejum? Porque isso edifica. Lembra? A gente já se reuniu com mulherada aqui. Tem uma vez que 23 mulheres nós jejuamos juntas por 3 dias. Foi a coisa mais poderosa, foi tremendo. Nós vamos fazer de novo, viu, menininhas? Vocês se preparem. Amém? Ó, eu vi um amém ali. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente compartilha. Mas a Bíblia diz o quê? Que a gente não compartilha para bater no peito e falar, eu fiz. Não, a gente compartilha porque a gente vai junto no mesmo propósito e um vai incentivando o outro. Isso é muito tremendo. Mas eu não posso pensar em fazer um jejum para que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Sabe por quê? Os nossos pecados já estão perdoados. Já ficaram lá na cruz e é por isso que eu preciso ir para a cruz. Agora, como? Então, já entendi que não é sobre sacrifício, eu entendi que é sobre quebrantamento. Então, é quebrantamento contra sacrifício. É o meu quebrantamento que o Senhor está recebendo. É o teu quebrantamento, é a tua verdade de todo o coração. Mesmo que você saiba que você é completamente incapaz, porque nós somos humanamente incapazes. Mas o Senhor ama um coração sincero, um coração de verdade, que vai dizer, Senhor, eu quero. Eu tenho dito isso, né? Eu tenho dito, gente, Senhor, se há alguma coisa que o Senhor quer que eu queira, mas eu ainda não quero, eu quero querer. Deu para entender? Ou está meio confuso? Deus me livre. Então é isso. Senhor, eu quero, mas parece que no fundo mesmo eu não quero. Vocês já passaram por isso? Senhor, eu quero muito. Mas existe uma coisa aqui dentro de mim que ainda me impede de viver. Então, qual que deve ser a nossa oração mais sincera, Senhor? Lá no fundo mesmo, lá no fundo eu quero. Mas na minha prática do dia a dia, eu acho que eu não quero tanto assim. Mas se eu não quero tanto assim,
Eu quero querer, então toma o meu coração, porque eu quero querer. Senhor, me ensina a querer. Me ensina a desejar. Me ensina a amar. Me ensina a buscar. Me ensina a viver. E ele está dizendo isso aqui, Senhor, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um espírito estável. Em algumas versões diz que eu quero ter um espírito voluntário, ou seja, eu quero ter um caráter de obediência, eu quero ter uma disposição de obediência, eu quero ter uma natureza de obediência, eu quero, me faz te obedecer. E ele faz, porque a graça é isso aí. A graça nos foi dada e nos foi oferecida, e aí ele fala assim, ó, é o seguinte, é tudo pela graça, e eu te dou a graça, e você entra comigo aqui, e eu te faço querer o que você nem queria, porque eu te quero. É muito lindo, porque não é nada baseado no que a gente pode fazer, porque a gente não pode fazer nada. Eu tenho dito isso. Como que a gente vai pensar que a provisão vem das nossas mãos, se a gente nem respira, se Deus não deixar? Você não acorda se Deus não deixar. Você não pensa se Deus não deixar. Sabe aquela tua mente que é inteligente? Você sabe, não, eu tenho a manha de fazer isso aqui. Você tem a manha porque Deus te deu a manha. Você tem inteligência porque Deus te deu. Você teve uma sabedoria para lidar porque Ele te fez fazer isso. Então não tem nada a ver com os nossos próprios... como é que eu digo? Não tem nada a ver com as nossas próprias capacidades. Não! É tudo sobre Ele, é tudo sobre a graça. E Ele nos escolheu e Ele quer fazer isso. A única coisa que Ele quer de nós é um coração quebrantado, dependente, completamente dependente. Não existe renovação sem ação profunda do Espírito Santo de Deus. Agora, como que eu vou viver essa ação profunda do Espírito Santo de Deus? Como? Existe uma palavra que o Senhor tem martelado muito no meu coração, que é dependência. Completa dependência. Nós aprendemos desde pequenos e fomos ensinados a sermos autônomos. Então, a mãe faz de tudo para a criança vá criando autonomia, se desenvolva, e é legal quando ela tem autonomia. E está tudo certo, Deus nos fez para viver esse desenvolvimento, isso é maravilhoso. Só que eu não posso confundir a autonomia com a minha suposta soberania. Não é, autonomia não é soberania. O único soberano é o Senhor. Então Deus vai te dar autonomia, vai, mas tudo que Ele quer é que você entenda que Ele quer de você dependência. Você e eu precisamos aprender a abrir mão de decidir as coisas sozinhos. E é engraçado, né? Porque a gente não vê a hora de... Quando a gente é adolescente, a gente quer fazer 18 anos, no mínimo 18, né? Depois a gente já quer fazer 21. Por quê? A gente quer ter independência. Não, porque com essa idade eu já vou poder fazer. Não, então, nós queremos ser independentes. Só que o que a Bíblia faz é a gente fazer o caminho de volta. Parece brincadeira, né? Porque aí quando você conquista tudo, você acha que está tudo ali sob controle, Deus fala assim, não, peraí, para agora e me dá tudo, me dá esse controle. E eu não sei vocês, mas eu vivi a minha vida inteira lutando contra isso, contra a dependência. Eu odeio ser dependente. Acho que mulher é um pouquinho pior que homem, será? Humanamente, eu odeio ser dependente. Porque parece que a dependência nos prende, parece que a dependência nos limita, parece que a dependência nos incomoda. Acontece que no reino, se você não viver dependência, você não viveu
nada. A cultura nos ensinou autonomia. O reino nos ensina a dependência. E eu queria ler Isaías 40, do 28 ao 31. Essa semana uma pessoa me mandou esse verso estava no meu coração assim, tremendamente firme, e eu recebi como uma confirmação. Isaías 40, 28, 31, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Vamos ler junto? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. E aí, pesquisando sobre essa fala de Isaías, o que eu entendo é que quando ele diz assim, aqueles que esperam no Senhor, ele não está dizendo sobre esperar no sentido temporal. Não está. Ele não está falando, aqueles que sentam e ficam lá, senta e esperam no Senhor, sentados, esperando. Não é isso que está dizendo. Não é isso que Isaías está dizendo. O que Isaías está dizendo ali é o seguinte, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam no Senhor a sua confiança, ou seja, aqueles que dependem do Senhor, o que acontece? Volta lá para a gente. Aqueles que dependem, aqueles que confiam, aqueles que se entregam, aqueles que abrem mão de tudo, renovam suas forças. Voam. Um dia eu tive um sonho, e eu compartilhei com uma amiga isso, eu sonhei que eu estava voando. Eu sonhei que eu estava num gramado imenso, e aí tinha algumas pessoas aqui da igreja, mas não era culto, não era nada. E tinha também algumas pessoas da minha família, e eu, de repente, do nada, eu não pegava velocidade, nada, do nada, aí eu fazia assim, ó, voava. E voei, e eu sobrevoava as pessoas e ficava olhando tudo lá embaixo assim, e uau! E eu descia. Quando eu descia, o pessoal da família e quem estava ali falou assim, como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Aí eu falava assim, está aqui, ó, é na mente, está tudo aqui na mente, é a mente. E, de novo, punha as mãos assim, ó, voei de novo. Então, eu tive dentro de mim essa experiência de voar. E você pode achar o que você quiser, pode achar loucura, evangelho é loucura mesmo, você pensa o que você quiser. Mas aquilo mudou a minha vida. Porque o que eu entendi? No espírito, eu não estou presa a isso aqui. Quando você decide viver pelo espírito, nada te segura, nada te prende, nada te paralisa, nada é capaz de te aprisionar. Só que o segredo está aqui, na dependência. Porque se a gente decide viver pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios ideais, com o nosso próprio coração, nós vamos continuar caminhando aqui, ó, terrenamente. Embora
você tenha desejo de caminhar no mundo do Espírito, se você continuar se baseando nas suas próprias convicções, que não são as convicções do Espírito, você não vai se renovar, você não vai voar, você não vai conseguir. Mas quando você se coloca debaixo da dependência do Espírito Santo, ninguém te segura mais. E aí você vive essa renovação. E embora o nosso corpo esteja ali perecendo e o nosso corpo esteja envelhecendo, o que a gente sente aqui dentro é surreal. Porque não é a idade que vai te parar. Não são os nossos cabelos brancos. Nossa, não, eu não tenho. Vocês estão rindo de quê? Está rindo, Claudinha? Ela sabe do meu segredo. Ela sabe também. Então, não são os nossos cabelos brancos que vão nos segurar. Não são. É um espírito renovado, um espírito que te renova, que não envelhece, porque o Espírito Santo não envelhece. O Espírito de Cristo não tem data de validade. O Espírito que Cristo quer gerar no teu coração vai te renovar todos os dias, e não importa o que aconteça. Pode ter problema, pode ter obstáculo, pode ter frustração, pode ter dor, isso não vai te parar, porque o Espírito Santo de Deus está te renovando. Mas eu preciso aprender isso aqui, ó. Dependência. E muito se fala sobre conversão, né? O que é conversão? Convergir é deixar de ir numa direção e ir para outra, sim ou não? Então, quando eu me converto, eu deixo, se eu estava caminhando para cá, eu paro num ponto e vou para outro ponto. E a verdade, toda a verdade é que, quando existe a verdadeira conversão, eu que estava caminhando na dependência da minha vontade, paro no ponto da cruz, no ponto da ressurreição. Eu paro ali e volto no caminho de dependência completa do Senhor. Então, quando você for dizer, eu sou convertido, pare um pouquinho e repense isso aí. Será que eu sou convertido? Ou eu sou convencido? Porque o convencido é aquele que acreditou, porque alguém falou tanto para você de Jesus, falou tanto da cruz, falou tanto da graça, falou, não, legal, acredito nisso aí. Não basta acreditar. Nós vamos começar, ó, semana que vem, uma série sobre fé. E fé não é o que a gente pensa. Fé não é o que você pensa. Pode ser que você pense já, certo, mas não é o que a gente normalmente pensa. É muito mais profundo. Você anda colocando fé em quê? Em você? Você é um convencido, e não convencido de se achar, mas de alguém que foi convencido de alguma coisa? Ou você decidiu viver um caminho de conversão? Porque esse caminho de conversão é que vai nos fazer viver a renovação. Os que confiam no Senhor descansam no Senhor. E essa é uma outra coisa que o Senhor tem falado muito forte no meu coração. Porque, olha o que está falando lá no 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, quem não se cansa, descansa. E o que é esse descanso? Descanso não é só um sentimento. Descanso é um estado. Descanso é um estado. Descanso é um lugar. E não é um lugar só no céu, não. É um lugar. É um lugar. E é esse descanso que o Senhor quer que nós vivamos. Por último, eu quero ler com vocês Mateus, do 28 ao 30. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é isso.
Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão para a alma. Não está dizendo aqui, você encontrará um descanso para o seu corpo, e você vai ficar lá descansando. Toma seu Rivotril e fica lá. Vocês riem, né? Deus não te quer dependente de nada. Nada. É um estado completo de descanso na alma, na mente, na tua mentalidade. É um espaço ocupado todo pela plenitude do Senhor, onde eu não tenho ansiedade, onde eu não tenho preocupação, onde eu reconheço que eu não sou ninguém, mas Deus é tudo, e eu me entrego completamente para viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Porque está dizendo ali, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Quebrantamento, contrição, entrega, dependência, renovação. Talvez você esteja muito cansado. Eu não sei como é que está o estado do teu coração. Pode ser que você esteja vivendo um estado extremo de cansaço, físico, mental. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para nos fazer entrar no descanso. Não é para ficar no descanso por um tempinho. É para descansar. Por isso que quando eu estou nele, quando eu me entrego a ele, quando eu dependo completamente dele, das convicções que só ele pode gerar, eu entro no descanso e tenho as minhas forças completamente renovadas. Você pode ser novo. Quantos adolescentes a gente conhece que vivem cansados? Vocês já viram isso? Sabe por que os adolescentes estão cansados? Porque a mente deles não tem mais descanso. E eu não sei se você anda aí cansado, esgotado. E eu sei que humanamente, se a gente começar a olhar para o tamanho da tempestade, a gente vai cansar mesmo. A gente cansa. Quando você olha as coisas de maneira humana, carnal, natural, pode ter certeza, você vai cansar e você vai cansar muito. Você vai cansar de lutar, você vai cansar de esperar, você vai cansar de se frustrar, você vai cansar de chorar. Mas não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus me chamou. O Senhor nos chamou para ser o povo mais alegre da terra. O ano passado eu tive a alegria, o prazer de conhecer uma mulher de 87 anos. Com tanta alegria, com tanta disposição, o Sal conheceu também, com tanta disposição, com um ar, um espírito, esse espírito alegre. E a única explicação que tem para aquilo é o descanso que essa mulher vive em Deus, porque ela conheceu a Cristo, ela conheceu a obra de Cristo, ela nasceu de novo e ela vive. É incrível. A gente estava junto num acampamento
5 horas da manhã, essa mulher levantava, 5h30. Tinha que acordar às 6. Antes disso, ela já estava acordada, já tinha tomado banho, já tinha escovado o dente. Já estava, eu olhava da beliche para baixo, assim, ela estava de pé com um creminho, assim, ó. Vamos levantar. Gente, o que é isso? E eu sou agitada, hein? Eu sou a Maria Agitação, vocês sabem disso. Mas eu olhei para ela e falei, não, tem alguma coisa. Que segredo essa mulher tem? Descanso, tranquilidade, confiança, renovação. 87 anos, renovada, feliz, alegre, disposta. Eu quero viver. E eu falei para ela, eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de alegria, cheia de vigor, de forças renovadas. Então, todas as vezes que a tua própria mente disser para você, você está cansado demais, corre para o descanso, corre para Cristo, corre para a tua identidade em Cristo, porque Ele é o maior interessado em renovar o seu todo, o seu tudo. E eu creio que nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos renova nessa noite. E nós nos apropriamos, Senhor, do descanso que vem de Ti. Senhor, nós nos quebrantamos diante de Ti para dizer que somos incapazes, somos frágeis, falíveis, limitados. Nos quebrantamos diante de Ti, nos arrependemos diante de Ti e nos arrependemos de querer viver do nosso jeito. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa maneira e nos colocamos num lugar de completa dependência, completa rendição, para entrarmos no Teu descanso e vivermos essa renovação em nome de Jesus. Eu não sei como que anda o coração dos Teus filhos. Eu não sei se a pessoa que está ouvindo isso agora se sente exausta, cansada, desanimada, mas eu profetizo em nome de Jesus a renovação do Espírito. A renovação do Espírito Santo que jorra na alma, que jorra na mente, gera alegria, júbilo, satisfação, plenitude. É assim, Senhor, que nós queremos caminhar na Tua presença, renovados. Não só para nós, mas assim como Davi disse, Senhor, se eu viver essa renovação, eu vou transbordar. Porque aí, Senhor, quando o Senhor me criar em mim esse coração puro, Senhor, quando o Senhor arrancar esse coração de pedra e fazer esse coração de novo, eu vou viver essa renovação e eu vou transbordar para que os outros saibam que há renovação também para eles, para que os outros saibam que há descanso, tranquilidade, dependência, alegria na presença do Senhor. Faz isso, Pai. Nós nos rendemos completamente a Ti e decidimos nos converter, depender e desfrutar de todo o Teu bem nessa terra, em nome de Jesus, amém.